Aprender sempre, terceiro ano, Ensino Fundamental, Língua Portuguesa, volume 2, atividade 2, Conhecendo contos de artimanhas. Atividade 2, Conhecendo contos de artimanhas. Você sabe o que é um conto de artimanha? A origem da palavra arte e manha lhe ajuda a pensar no que você encontrará nesse tipo de conto? Por que será que também são chamados de contos de esperteza? Que características compõem essas histórias? Será que tem princesas, reis e rainhas? Seu propósito é encantar os leitores ou divertir, emocionar? O que você acha? Vamos descobrir? Número 1. Leia junto com uma pessoa de sua família o conto de artimanha chamado O Cego que Não Era Tolo. A partir desse título, o que você acha que irá acontecer nessa história? Registre abaixo. Então, neste espaço, vocês vão escrever o que vocês acham que vai acontecer nessa história só de ler esse título, O Cego que Não Era Tolo. O cego que não era tolo. Era uma vez um cego que andava mendigando de porta em porta para sobreviver. Muito prudente, do pouco que ganhava, ainda conseguia economizar algumas moedas que enterrava nos fundos de sua casa, junto à raiz de um carvalho. Um dia, seu vizinho percebeu que ele escondia ali alguma coisa. Sorrateiro à noite, o espertalhão foi até lá, cavou a terra e roubou as moedas. Dali a uns dias, quando o cego voltou ao local para acrescentar uma moeda ao seu tesouro, descobriu o furto. Indignado, quis gritar, mas controlou-se. De nada adiantaria lamentar-se. Em vez disso, voltou para casa e começou a pensar numa maneira de recuperar seu dinheiro. Desconfiou de que o ladrão só poderia ser o vizinho e armou um plano para enganá-lo. Na manhã seguinte, procurou-o dizendo assim: Caro vizinho, estou numa grande dúvida e pensei que você poderia aconselhar-me. Acontece que hoje fiquei sabendo que herdei de uma velha tia uma fortuna em moedas de ouro. Eu tenho um esconderijo secreto onde guardo minhas economias, mas não sei se lá é um lugar seguro, a salvo de ladrões. Você não acha que talvez fosse melhor entregar essa fortuna para o vigário da aldeia guardar? Os olhos do vizinho piscaram de cobiça, e já pensando em pôr as mãos em todo o tesouro, assegurou ao cego que o melhor seria guardar tudo junto no esconderijo. Com certeza um lugar muito seguro, sim. O cego agradeceu o conselho e partiu para a aldeia, dizendo que ia buscar a herança. Sem perder tempo, o vigarista recolocou o que furtara no buraco ao pé da árvore, cobriu tudo com terra e foi embora. Dali a pouco, o cego voltou e, conforme esperava, encontrou no lugar de sempre as suas preciosas moedas. À noite, quando o vizinho ladrão retornou, só encontrou ao pé do carvalho um buraco vazio, tão vazio quanto a sua pobre cabeça de tolo. Agora responda. Letra A. Você já conhecia esse conto? O que achou da história? Letra B. O que há nessa história diferente dos contos de encantamento e dos contos de fadas como Cinderela ou Branca de Neve? Letra C. Analise o título da história. O cego que não era tolo. Qual a relação do título com a história? D. Nessa história, o cego realiza um plano para enganar o vizinho. Que plano foi esse? Letra E. Quem era o protagonista? Ou seja,
personagem principal esperto neste conto? E quem foi enganado? Letra F. Que motivos o esperto teve para enganar? G. Por que o texto é considerado um conto de artimanha? H. Quando você leu o início do conto do cego que não é tolo, foi possível saber o plano logo de início ou mais no final? Por que você acha que a autora não conta um plano logo no início? I. Você acredita que essa é uma história criada pelo autor ou que vem sendo contada boca a boca ao longo do tempo? Há pistas no conto que identificam essa característica? Converse com seus familiares e descubra se eles conhecem contos de artimanha que foram contados a eles por outra pessoa. J. Após a leitura e análise do conto, registre nas linhas a seguir as características dos contos de artimanha que você identificou. Então, neste espaço, vocês vão escrever as características dos contos de artimanha que você conseguiu identificar, tá certo? Corrigindo. Letra A. Você conhecia esse conto? O que achou da história? Essa pergunta é uma resposta pessoal. Quem já conhecia vai poder escrever que sim e o que achou. Quem não conhecia pode escrever que não conhecia e qual sua opinião sobre a história, tá certo? Letra B. O que há nessa história diferente dos contos de encantamento e dos contos de fadas como Cinderela ou Branca de Neve? A diferença é que neste conto não existem princesas, príncipes, bruxas e maldições. Existe uma pessoa que quer enganar a outra e acaba saindo enganada. Letra C. Analise o título da história. O cego que não era tolo. Qual a relação do título com a história? O título resume o que acontece na história, porque o cego não era tolo e percebeu a intenção do vizinho. Então, o cego era uma pessoa esperta. Letra D. Nessa história, o cego realiza um plano para enganar o vizinho. Que plano foi esse? O cego fingiu necessitar de um conselho do vizinho sobre uma herança que receberia e o melhor local para guardá-la. Usaria da cobiça do vizinho em pegar sua herança para recuperar o dinheiro que havia perdido. Ou seja, ele fingiu que queria a opinião do vizinho sobre onde guardar a herança que ele ia receber de uma tia, fazendo com que o vizinho devolvesse o dinheiro e o cego conseguisse recuperar esse dinheiro que havia sido roubado. O cego se aproveitou da cobiça do vizinho. Letra E. Quem era o protagonista, ou seja, o personagem principal esperto neste conto? E quem foi enganado? O personagem principal, o esperto, era o cego, e o enganado foi o vizinho. Letra F. Que motivos o esperto teve para enganar? O cego teve seu dinheiro roubado pelo vizinho. Isso foi motivo suficiente para então ele elaborar um plano para enganar o vizinho. Letra G. Por que o texto é considerado um conto de artimanha? Porque é um texto onde a personagem principal elabora um plano para enganar o outro personagem. H. Quando você leu o início do conto do cego que não é tolo, foi possível saber o plano logo de início ou mais no final? Por que você acha que a autora não conta o plano logo no início? O plano foi desvendado mais para o final do conto. A autora quis despertar a curiosidade no leitor sobre o plano. Então, somente no final que a gente conseguiu descobrir todo o plano, todo o objetivo do plano. E
Você acredita que essa é uma história criada pelo autor ou que vem sendo contada boca a boca ao longo do tempo? Há pistas no conto que identificam essa característica? Converse com seus familiares e descubra se eles conhecem contos de artimanha que foram contados a eles por outra pessoa. Parece ser uma história contada de boca a boca ao longo do tempo. Por quê? Pois inicia-se com "era uma vez", não define a personagem, que era um cego. Letra J. Após a leitura e análise do conto, registre nas linhas a seguir as características dos contos de artimanha que você identificou. Então, aqui estão algumas sugestões. É lógico que vocês devem ter identificado outras características. Então, algumas características foram: um conto de artimanha precisa ter uma personagem esperta e outra enganada, um plano para fazer a enganação, apresenta uma reviravolta na história, a personagem que parece ser mais esperta termina sendo enganada, entre outras. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos.